Olá! Hoje a gente vai mergulhar assim num material que deu o que falar na internet. Deu mesmo. É uma série de análises sobre aquele encontro da Jubilee, sabe? Entre o psicólogo Jordan Peterson e um grupo de 20 ateus. Aquele debate tensa, sei qual é. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender o que de fato aconteceu. Não só os argumentos, mas, a dinâmica toda do debate. Uhum. O Peterson, ele chegou com 4 alegações principais e é por aí que a gente vai navegar, tentando extrair o que realmente importa de tudo isso. Certo. E olha, a primeira alegação dele já me pareceu quase uma armadilha, sabe? Ele basicamente disse aos ateus: vocês rejeitam Deus, mas não fazem ideia do que estão rejeitando. Nossa. Como é que eles responderam a isso, sem cair direto na defensiva? Pois é. A mesa já começou tensa, a reação foi imediata, claro. Tinha gente ali com formação em estudos religiosos que, obviamente, não gostou nem um pouco de ouvir isso. Imagina. O argumento do Peterson, segundo ele, vem da experiência dele. Os ateus têm uma visão muito simplista de Deus, ou foram magoados por alguém religioso. As duas justificativas clássicas. Exato. E para ilustrar o ponto dele sobre a complexidade de Deus, ele usou aquela história de Moisés, que só pôde ver as costas de Deus, sugerindo que o divino é, por natureza, incognoscível. Peraí, incognoscível? Se é algo que não se pode conhecer, então a gente já cai numa ironia, né? Total. E acho que o método Lahant, um dos ateus que analisou o vídeo depois, pegou isso na hora. Se o Peterson definir Deus como algo que, por princípio, a gente não consegue entender, então a posição mais racional não seria justamente rejeitá-lo. O argumento dele parece que acaba validando a posição do ateu. Exatamente. É um argumento que se autoimuniza, sabe? Se você rejeita é porque não entendeu. Certo. Mas se o conceito é incompreensível, como alguém poderia entendê-lo em primeiro lugar? E foi isso que os ateus no debate levantaram. Ok, mas de qual Deus estamos falando? Boa pergunta. Existem milhares de definições. Sem um acordo sobre o que está sendo debatido, a conversa não vai a lugar nenhum. Fica impossível. E essa é uma crítica, assim, super recorrente ao estilo do Peterson, apontada por vários analistas. Ele pega um termo como Deus e o redefine de uma forma tão filosófica e abstrata que se torna quase impossível de debater. Ah, entendi. Ele não está falando do Deus que a maioria das pessoas acredita, mas de um conceito particular dele. Entendi. Então a tática na primeira alegação foi basicamente criar uma definição de Deus que é impossível de refutar. Ele continuou com essa linha de raciocínio quando o assunto mudou para moralidade, porque essa foi a segunda grande alegação dele. A tática de usar definições próprias continua, assim. A segunda alegação foi um clássico, né? Moralidade e propósito não podem ser encontrados na ciência e que o lugar para isso é a religião. Certo, o debate de sempre. Mas ele não parou por aí. Ele fez uma afirmação histórica muito, muito forte para sustentar o ponto dele. Qual foi? Ele afirmou que o fim da escravidão no Ocidente foi um resultado direto da moralidade judaico-cristã e da ideia de que cada pessoa foi feita à imagem de Deus. Uau, essa é uma afirmação ousada. Imagino que a reação a isso tenha sido forte. Alguém foi checar a fonte primária, tipo a Bíblia? Foram com tudo. Analistas como o Alex O'Connor e o próprio Lahant mergulharam nos textos e o que eles encontraram, assim, desmonta completamente o argumento. E o que eles acharam? Por exemplo, em Êxodo 21, não só a escravidão é permitida, como ela é regulamentada em detalhes. Tem regras sobre como comprar escravos, por quanto tempo eles servem, o que acontece com a família deles. Regulamentada, então não é uma condenação, é tipo um manual de instruções. Precisamente. E tem uma passagem que é chocante. O texto diz que se um mestre espancar um escravo e ele não morrer na hora, mas sobreviver por 1 ou 2 dias, o mestre não deve ser punido. Nossa! E a justificativa é explícita, pois o escravo é sua propriedade. Sua propriedade. É uma linguagem muito direta, quase comercial, sabe? Exato. E é mais do que direta, é legalista. O texto não está condenando a prática, está regulamentando. Esse é o ponto que destrói o argumento do Peterson. Entendi. E não é um caso isolado. Em Levítico 25, o texto permite abertamente que os israelitas comprem escravos de nações vizinhas e os passem como
propriedade hereditária para os filhos. Que loucura. A grande distinção que os críticos apontam é que a Bíblia era contra a escravidão dos israelitas, mas não tinha problema nenhum com a escravidão de outros povos. Ah, tá. Historicamente, esses mesmos textos foram usados para justificar a escravidão por séculos. A abolição foi um movimento humanista que muitas vezes precisou ir contra a interpretação literal da Bíblia. Que virada. Então, depois de uma alegação filosófica quase impenetrável e uma alegação histórica que parece não se sustentar com as fontes, para onde ele foi? Ele foi para o campo da semântica, tentando colocar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. A terceira alegação foi: todo mundo adora algo, incluindo os ateus, mesmo que não saibam. Ah, essa é boa. Então, de repente, todos nós somos religiosos? Como ele define adoração nesse contexto? Porque, para mim, adoração envolve rituais, reverência, uma divindade. Para ele não. Quando pressionado, a definição dele de adoração foi simplesmente priorizar ou direcionar a atenção. Priorizar. Sim. A lógica dele é que qualquer coisa que esteja no topo da sua hierarquia de valores é, por definição, o seu Deus. Se você valoriza a verdade acima de tudo, a verdade é o seu Deus. Ah, entendi. Mas isso esvazia completamente a palavra adoração, né? Se adorar é só priorizar, então a frase dele vira todo mundo prioriza algo, o que é óbvio, não é uma grande revelação. Exatamente. Transforma uma afirmação que soa profunda em algo trivial. E foi aí que ele se enrolou numa contradição. Como assim? Um dos ateus o desafiou. Ok, e se eu for um nihilista? Eu não priorizo nada, então eu não adoro nada, certo? E o Peterson concordou. Correto. Ué, mas ele não tinha acabado de dizer que todo mundo adora algo? Exato. O ateu apontou a contradição na hora. E a resposta do Peterson foi fascinante. Ele não admitiu o erro. O que ele disse? Ele disse: bem, eles são incoerentes em sua adoração. É uma saída brilhante, né? Quando a sua lógica é exposta, você não admite o erro, você só diz que a outra pessoa é incoerente. Totalmente. O argumento fica imune a qualquer crítica. É genial e, ao mesmo tempo, frustrante. É uma tática retórica poderosa. Pega-se uma palavra carregada de significado, como adoração, redefine-se até ela perder o sentido original e aí você pode provar qualquer coisa. Claro. A discussão deixa de ser sobre evidências e passa a ser sobre quem controla as definições das palavras. Ok, então a estratégia foi: primeiro, uma filosofia abstrata. Segundo, uma afirmação histórica controversa. Terceiro, um jogo de palavras. A coisa toda parece estar escalando em tensão. Qual foi o golpe final? A quarta alegação? A quarta foi a que realmente elevou a temperatura. Ateus aceitam a moralidade cristã, mas negam as histórias fundadoras da religião. Ah, a ideia de que eles são cristãos culturais, sem saber. Basicamente isso. Ele estava dizendo que os ateus operam dentro de um sistema de valores que eles não admitem ter vindo do cristianismo. E como foi que isso esquentou o debate? Foi porque um ateu pegou essa deixa e listou algumas das histórias fundadoras mais brutais do Antigo Testamento, como genocídios ordenados por Deus, sacrifício de bebês. Pesado. E perguntou diretamente: isso faz parte da ética cristã que você diz que nós seguimos? E o que ele respondeu? A resposta do Peterson foi um não rápido, mas complementado com: essas histórias precisam ser contextualizadas pela totalidade do texto. A clássica resposta do contexto. Mas não foi aí que a coisa realmente pegou fogo, né? Acho que foi na discussão sobre o que significa acreditar. Exato. Isso levou ao momento mais viral do debate inteiro, o hipotético da Alemanha nazista. Depois do Peterson definir crença como algo pelo qual você vive e morre, um ateu fez uma pergunta moral bem direta. A famosa pergunta do porão. A própria. Ele perguntou se o Peterson mentiria para soldados nazistas para salvar judeus que estivessem escondidos em seu porão. Uma pergunta clássica de ética. Certo. E a resposta do Peterson chocou a todos. Ele se recusou a responder. Ele não disse nem sim nem não. Pior, ele disse que não responde a hipotéticos e que uma pessoa moral não se colocaria nessa situação para começo de conversa. O quê?
Ele basicamente sugeriu que as pessoas que se viram naquela situação na Alemanha nazista chegaram lá por causa de seus próprios erros catastróficos. Nossa, isso é pesado. É quase culpar a vítima. Dá para entender por que isso viralizou. A reação deve ter sido enorme. Foi péssima. Os comentaristas viram isso como uma evasiva inacreditável e profundamente insensível. Claro. E isso se conectou a um tema que frustrou todo mundo durante o debate, a própria relutância do Peterson em se definir. Em outro momento, perguntaram diretamente, você é cristão? E ele se esquivou de novo, dizendo coisas como, isso é debatido e eu geralmente não discuto isso publicamente. Essa ambiguidade constante, tanto nas respostas morais quanto na identidade pessoal dele, deixou os ateus frustrados. E, curiosamente, muitos cristãos que assistiram também. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Ao juntar as peças, fica a impressão de que não foi um debate sobre a existência de Deus. Não mesmo. Parece mais um estudo de caso sobre comunicação, ou a falta dela. Os argumentos do Peterson parecem depender o tempo todo de redefinir palavras-chave como Deus, adoração, crença. E quando se faz isso, o diálogo se torna impossível. As pessoas estão falando línguas diferentes na mesma sala. É isso? O evento expôs uma fratura profunda. Não só entre visões de mundo, mas na própria maneira de debater. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que a conversa não avançou. Ela ficou presa em definições. Exato. E isso deixa a gente com uma questão final para pensar, né? Sim. E é uma questão que vai muito além desse debate específico. Quando uma discussão pública, seja sobre religião, política ou ciência, se concentra tanto em redefinir o significado das palavras mais básicas, ela ainda é uma busca pela verdade? Boa pergunta. Ou se torna apenas um exercício de persuasão retórica, onde quem ganha é quem impõe sua própria linguagem? O que a gente perde e o que a gente talvez até ganhe quando as palavras deixam de ter um significado compartilhado por todos?